TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, hoje nós vamos fazer a entrevista de número 359. Esse programa foi iniciado desde março de 2011, em que nós trazemos para cá os vencedores, os principais, alguns dos vencedores das nossas promoções. E esse que está aqui é um dos grandes vencedores da nossa promoção, Dr. Alci Porto. Dr. Alci é nosso parceiro. O Sebrae foi o único órgão que ganhou em todas as nossas promoções das empresas comerciais, industriais e civis, que este ano completa 30 anos, viu, Alci? Nós estamos há 33 anos fazendo a promoção dos prefeitos e há 30 anos fazendo a promoção das empresas. E o Dr. Alci realmente tem sido uma presença constante, porque além disso, ele faz parte, muitas vezes já fez parte, do nosso colegiado de jurados. Tanto na promoção das empresas, como nas promoções dos prefeitos. Doutor Alci, estava com saudade, rapaz. Fazia algum tempo que a gente não se encontrava, você tem uma vida muito corrida, mas hoje eu tenho um prazer muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Roberto. Você e o Leonardo, que têm feito esse trabalho heróico de conduzir toda essa animação, principalmente do reconhecimento daqueles que têm um destaque na vida da comunidade de Fortaleza e do estado do Ceará. E isso, para nós que fazemos o dia a dia da micro e pequena empresa, é de uma importância fundamental, porque dentre vários agraciados por você estão empresas de micro e pequeno porte, né? Empreendedores de sucesso que dedicam sua vida, seu esforço, seus sonhos para fazer uma atividade produtiva melhor para o povo cearense, e você tem dado a grata satisfação de também colocar sempre o nome do Sebrae na análise desse seu público, que tem homologado perfeitamente o Sebrae nesse trabalho todo que você tem promovido. Então, antes de mais nada, nosso agradecimento pelo convite e mais uma vez renovar que o Sebrae sempre estará apoiando iniciativas que reconheçam a cultura empreendedora do nosso Ceará. Perfeitamente. Nós recebemos na semana passada aqui no nosso programa o Dr. Plácido Rios. O Dr. Plácido é o Procurador-Geral de Justiça e ele, inclusive, elogiou o fato da PPE ser nós somos um dos poucos a ressaltar o trabalho dos bons. Porque eu digo sempre, para destacar violência, sequestro, assalto, roubo, já tem demais. Programa de televisão, meio-dia, tem 4. E nós não temos programa de ressaltar o trabalho dos vencedores, né? Eu acho que é talvez mais importante divulgar o que é bom. Mas parece que só dá audiência se divulgar o que é ruim, eu não entendo isso. Mas nós estamos felizes de estarmos há 33 anos divulgando o trabalho dos bons e estamos há 9 anos já com esse programa, onde a gente traz para cá esses vencedores, essas pessoas que têm sucesso. Mas, doutor Alci, eu queria inicialmente que você fizesse um resumo do seu currículo, porque eu hoje revi a sua entrevista quando eu vim aqui para gravar. Sempre que eu faço uma outra gravação, eu gosto de ver a entrevista anterior. E eu queria que você fizesse uma síntese, um resumo aí do seu currículo pessoal e profissional. Oi, não, Roberto. Na verdade, a minha vida tem uma dedicação muito forte a esse trabalho com a micro e pequena empresa. Eu não tive estímulo nenhum de sair desse tipo de trabalho porque ele me traz felicidade, ele me deixa
muito autorrealizado. E eu acho que quando profissionalmente a gente faz alguma coisa com essa realização, a gente deve sempre perseguir o objetivo de estar próximo a isso. Por isso é que você é um homem feliz, porque diz que se a gente é feliz se fizer o que gosta. Sinto, graças a Deus, e sempre procurei desempenhar isso, levando as pessoas também à felicidade, porque eu acho que ninguém é feliz sozinho, todos nós construímos o ambiente do qual nós convivemos. E durante o meu período ainda de estudante, eu tive essa paixão pelos pequenos negócios. Eu digo sempre que passando ao lado do prédio do antigo SEAG, na Franklin Távora, né? Eu me lembro Pois é, eu me entusiasmei aí com a placa de que havia vaga para estágios e na busca aí de um aprendizado, ainda no curso de economia da nossa Universidade Federal do Ceará, eu adentrei o prédio e fiz minha inscrição, fiz minha prova, fui entrevistado pelo nosso querido Balma, que futuramente veio a ser aí um grande líder cearense, secretário, deputado e tão bem representou o Ceará. E a partir do momento em que ingressei no SEBRAE, não parei mais de me apaixonar pela atividade de apoio às pequenas empresas. Fui primeiro para 2 escritórios regionais. Eu digo sempre que ao chegar na diretoria do SEBRAE, o que talvez me deu maior condição de aprendizado foi viver nos sertões cearenses. Passar lá 8 anos da minha vida, entre os nossos regionais de Crateús e Sobral, dedicando a minha vida, o dia a dia, a aprender e a constituir família também no ambiente, lá no interior. Naquele tempo só tinham 2 regionais, né? Eram 4. Eram né? 4? Inicialmente eram só as regionais do Cariri, que tinham mais antiga, Tianguá, Crateús e Sobral, né? Certo. Depois surgiram as demais e foram ampliando. Mas nesse período, então, eu tive a oportunidade de conviver com vários líderes estaduais, né? Vários líderes que depois também vieram a compor o quadro estadual, né? O ex-deputado Manuel Veras, que teve um trabalho importante na região dele de Crateús, Antônio dos Santos, que também é deputado federal pela região. Isso. Convivemos lá com ele vários momentos. Depois em Sobral com o próprio senador Cid Gomes, que então presidente da Assembleia e já acompanhava esse trabalho no município. E assim nós fomos tentando fazer com que os pequenos negócios, a partir do conhecimento que a gente tinha do interior, pudesse disseminar isso para o SEBRAE como um todo. Tivemos a oportunidade, então, de ser convidados para assumir a área de educação empresarial em Fortaleza. Aí já viemos com o intuito de trazer um plano de capacitação também para o interior do estado. E a partir daí fui para a diretoria, para a assessoria da diretoria técnica, do amigo Regis Dias, quando então diretor técnico. Já então, logo em seguida eleito superintendente, eu fui também eleito como presidente da Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais. Essa associação congrega os 81 dirigentes do sistema SEBRAE e logo ao assumir a superintendência eu fui eleito por unanimidade. Tive 2 anos como conselheiro do SEBRAE Nacional em Brasília, por força dessa função. Em seguida fui eleito há mais 2 anos, dessa feita como vice-presidente do colega, na época, superintendente do Mato Grosso, que ficou na presidência da associação, e voltei a ser presidente da associação 4 anos depois, representando novamente o nosso estado como presidente da entidade, e mais 2 anos como conselheiro do SEBRAE Nacional. Então, ao todo, passei 6 anos no Conselho Nacional do SEBRAE, onde convivi com vários presidentes que se destacaram, como foi o caso do senador Armando Monteiro, como foi o caso do senador Adelmir Santana. Agora, mais recente também, tivemos a participação do nosso querido amigo também que presidiu o nosso sistema SEBRAE, o Afif Domingos, e todos eles com o intuito de trazer para a pequena empresa algo que fosse maior para o dinamismo que existe hoje no país desses negócios. Ainda em 2007, ao passar pela nossa entidade da Associação Brasileira, eu participei dos grupos que fizeram o trabalho de fundação do Simples Nacional. Então, a legislação do Simples estava sendo debatida no Congresso, no Fórum Nacional, e eu representava os dirigentes do sistema SEBRAE nesse debate, contribuindo também para que a legislação fosse estruturada
participei de várias comissões no Conselho Nacional junto ao governo federal e o Congresso Nacional, justamente para ajudar a percepção de que quem é esse micro e pequeno, como ele é constituído, que era um pouco conhecido no Brasil afora. E após esse período voltei à diretoria técnica, onde exerço esse papel até hoje, alternando aí com meus colegas de diretoria essa responsabilidade de levar o Sebrae Ceará a ser um Sebrae de vanguarda. Graças a Deus e o esforço de cada um de nós temos um conceito muito importante no sistema Sebrae. O Sebrae Ceará quase que mensalmente é visitado por outros Sebrais para conhecer as boas práticas do Ceará. Estamos implementando o primeiro portal integrado digital do sistema Sebrae, está aqui no Ceará, onde nós implantamos o sistema integrado de assinatura digital, toda a documentação, acabamos com papel completamente. São Paulo ainda está no papel e o Ceará já está digital. Que beleza, hein? Dado a ousadia aí do nosso também diretor Ayrton, que fez um trabalho de implantar todo um sistema muito integrado e muito importante para o dinamismo e a celeridade dos trabalhos. Então, Roberto, meu desafio foi sempre estar em dias com o papel e a importância dos pequenos negócios do Ceará e fazer com que o Sebrae Ceará e sua valorosa equipe siga sempre esse ritmo de inovação e sempre aproveitando os momentos para inovar cada vez mais. Doutor Alcir, me diga uma coisa, há sempre uma dúvida, as pessoas perguntam, o Sebrae é um órgão estadual ou federal? Olha, o Sebrae, ele na verdade, ele é criado lá nos anos 70 com a sigla de NAI, né? Era o Núcleo de Apoio à Indústria. Isso se dava por quê? Porque a Sudene e os órgãos de desenvolvimento precisavam de uma instituição de cunho gerencial para dar apoio às indústrias que se implantavam. E naquela época não existia escritório de consultoria como hoje existe. Então, os NAIs chamados eram, na verdade, núcleo de apoio à gestão das indústrias e depois veio o SENAI com núcleo de apoio empresarial, né? Aí entrou o comércio, o serviço na ação. E a partir do momento que foi NAI, nós transformamos em SEAG, Centro de Apoio Gerencial. Quer dizer que de NAI passou para SEAG. A SEAG, em todo o Brasil. E nos anos ainda, nos idos dos anos 70, no final dos anos 70, nós tínhamos a necessidade de firmar a questão desse núcleo de apoio aos pequenos negócios no Brasil através de uma fonte de receita. Não, porque tinham estados que praticamente fechavam, porque não existia fonte de receita, quando você não podia cobrar da micro e pequena empresa, que elas são muito frágeis para pagar um serviço. O que é que acontecia? Cada estado assumia o seu SEAG. E aqui o governador Tasso Gereissati, à época, foi praticamente, através do então deputado e à época secretário Ariosto Holanda, nosso grande doutor Ariosto, que fez com que fosse implementado no governo do estado o braço de operacional do governo ser o SEAG, para que levasse ao interior a visão gerencial que o Nutec já levava, a visão da tecnologia industrial. Isso. Então, em vários escritórios pelo interior do Ceará, havia os núcleos, chamado Núcleo da Secretaria Integrada de Indústria e Comércio. Era Sebrae, Nutec e Seminas, o nosso centro de mineração à época, né? Então, esse trabalho do SEAG, ele perdura até 79, 80, quando o Collor cria, então, uma legislação e inclui o SEAG, na época, como um serviço social autônomo, como é o SESI, o SENAI, o SENAC. Essas instituições, serviço social autônomos, elas são criadas por lei para que elas exerçam atividades que o governo não tem condições de oferecer e que exerça o seu papel através de contribuições em cima da folha de pagamento das empresas. Então, hoje tem um percentual pago pelos empresários na folha de pagamento, que ela vai para a Receita Federal, que destina para essas instituições. Então, o INSS recolhe e esses recursos são repassados para o Sistema S. Então, o Sistema S, na verdade, é de natureza privada, mas de interesse público. Então, nós temos... A natureza nossa é privada, nós somos todos seletistas, funcionários seletistas, não somos estatutários, não somos o governo federal,
mas administramos recursos públicos, no momento em que são transferências feitas pelo INSS Certo. do recolhimento das empresas. Daí porque há esse pensamento de o que é mesmo que é o Sistema S. O Sistema S, no caso das federações, tem seu braços S para formação profissional. O SENAC na parte do comércio, o SENAI na indústria, o SENAR na agricultura, e o SEBRAE atua com todos os setores. Desde que seja micro e pequena, nós atuamos na agricultura, no comércio, no serviço, na indústria, e daí porque o SEBRAE não se vincula a uma federação apenas. Certo. Elas se revezam na presidência do SEBRAE para que todas as entidades possam ter também uma convivência salutar com a atuação do SEBRAE. Perfeito. Doutor Alcir, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o doutor Alcir Porto, ele que é o diretor técnico do SEBRAE e um dos nomes mais ligados aqui às nossas promoções. O doutor Alcir está conosco praticamente desde as primeiras promoções da PPE. Doutor Alcir, eu queria que você me dissesse o seguinte: as verbas do SEBRAE são oriundas mais do governo federal ou estadual? De onde vêm as verbas para que o SEBRAE toque os seus programas? Bom, como eu mencionava, o SEBRAE, como Sistema S, ele recebe uma dotação originária da contribuição social das empresas. Então, se o INSS não fosse o arrecadador, esses recursos, se fossem diretos, nós nem sequer teríamos recursos públicos, seriam recursos da contribuição direta das empresas. Certo. Mas como o INSS é o arrecadador, esses recursos entram no caixa do governo e eles viram público. Então, na verdade, o SEBRAE, o Sistema S, ele é oriundo da receita de contribuições sociais das empresas, que é sobre a folha de pagamento, que é esse grande questionamento, porque onera a folha e no futuro, com certeza, tende a se pensar em uma fonte alternativa para isso. Mas o que o Sistema S tem é uma dotação do recolhimento das empresas que, em função de transitar pelo governo, pelo INSS, que é o órgão arrecadador, ele passa, então, ao transferir, os recursos se tornam públicos. E ao se tornar público, ele chega, então, com todas as obrigações que deva ter uma entidade que manuseia recurso público. Certo. Com os princípios da transparência, com o princípio da igualdade e tudo mais. Então, nós temos essas fontes. Os projetos que o SEBRAE desenvolve estão todos imbuídos dessa fonte de recursos. Entretanto, o Conselho Nacional de cada S estabelece uma participação que cada SEBRAE tem nos seus projetos. Então, se tem um projeto que o governador apresenta, ou um prefeito apresenta, ou um setor produtivo apresenta, hoje o SEBRAE se limita a participar com ele em até 70%
em algumas situações, do custo do projeto. Então, se o projeto para desenvolver o setor de pequenos negócios é apresentado ao SEBRAE, dependendo do foco do projeto, se ele realmente gera impacto para os pequenos negócios e para o emprego naquela comunidade, o SEBRAE pode chegar até 70% do custo desse projeto, financiado pelo SEBRAE, a fundo perdido, sendo que o restante, a contrapartida, no mínimo de 30%, fica a cargo dos parceiros também e do próprio empresário. Afinal de contas, o SEBRAE entende que o micro e o pequeno empresário, ele não pode ser tratado também como coitadinho. Ele é um empreendedor. Ele contribui com o mínimo que pode para ele poder também exigir resultado daquilo que é fornecido para ele. Então, ele sempre compartilha. Então, todos os programas do SEBRAE, até o pequeno artesão, ao fazer um projeto com o SEBRAE, ele entra pelo menos com a contribuição simbólica, para que não caracterize que seja nada de paternalismo, nada voltado para alguém que muitas vezes é tratado como social. Certo. Não há questão social. A maior parte do trabalho do SEBRAE é com foco no desenvolvimento econômico dos pequenos negócios. Certo. Mas, inclusive, os pequenos empresários, vamos chamar assim, né, eles contribuem também. Contribui no momento em que eles vão fazer um curso, por exemplo. O custo desse curso, a gente subsidia até 80%, mas aqueles 20% restante, que é compatível com a renda dele, ele contribui. E por quê, Roberto? É importante contribuir para valorizar, não é? Às vezes, muitas vezes, se abandonava um curso na metade porque não teve custo, então as pessoas tendem a não valorizar. No momento em que você também é parte do projeto, nem que seja com um pouquinho que seja, você quer ver o resultado daquilo. Isso. Então, o empreendedor, ele é responsável. Todos os programas do SEBRAE, os empreendedores agora fazem a questão de participar dentro da sua possibilidade. Por quê? Porque quando ele é um contribuinte do processo, ele é também um grande cobrador dos bons resultados e não apenas um recebedor de benefício. Perfeitamente. Doutor Alci, e aqueles projetos que vocês têm com as prefeituras, como estão? Eu observei que, inclusive, este ano, eu estive até lá na solenidade, vocês fizeram uma homenagem, um reconhecimento àquelas prefeituras que mais participaram, não é isso? Dos projetos nos últimos 20 anos, foi que vocês fizeram? No período da Lei Geral, desde 2006. Em 2006. Isso se dá, Roberto, principalmente porque nós entendemos que o micro e pequeno empresário, ele por si só não consegue se desenvolver se não tiver um ambiente de negócio em volta dele favorável. E o que é um ambiente favorável? O ambiente favorável é uma legislação adequada, é uma burocracia que não atrapalha a vida dele, é ele ter um ambiente de relacionamento com o poder público amigável, que seja visto como alguém importante na comunidade. Tudo isso depende dos gestores. Então, quando um prefeito, um governador, ele entende que o micro e pequeno empresário é importante para a geração de emprego, e olha que considerando que hoje já no Brasil, a micro e pequena empresa, dados já do governo federal e do IBGE, a micro e pequena empresa representa já 27% do PIB do Brasil. Ou seja, 27%? Mais de 1/4 da riqueza é gerada pela micro e pequena empresa. E hoje mais de 52% dos empregos com carteira assinada já são de micro e pequenas empresas. Então, se você tem um universo de pequenos negócios que impacta tão fortemente num ambiente de uma nação como a nossa, e a pequena empresa está presente justamente nos locais onde a grande não vai, pequeno município, Isso. o sertão, a periferia da cidade, é onde está o pequeno empreendedor. Então, por força disso, os governos precisam olhar para esse segmento de uma forma carinhosa, de uma forma diferenciada, porque eles necessitam ter um ambiente favorável para se desenvolver. Cada um que ele emprega é uma família menos voltada à porta de prefeitura para pedir algum tipo de socorro. Certo. Então, cada empreendedor que surge é um conjunto de empregos gerados, que é um conjunto de pessoas a menos nos problemas que as prefeituras enfrentam. Certo. Então, aqueles prefeitos que buscam criar uma legislação, assumir o Simples Nacional como uma lei favorável, implantar programa de compras governamentais tão importante,
Desde a época, então, dos anos 80, o Ceará implantou o programa de compras governamentais. Para você ter uma ideia, todas as carteiras escolares do estado do Ceará vinham de Santa Catarina, porque alguém ganhava uma licitação e vinham essas carteiras para as escolas, em cima de caminhões, a metade chegava estragada nas nossas escolas. Certo. E fizemos uma campanha para haver um programa de compras governamentais no Ceará. E para você ter uma ideia, somente no Ceará, mais de 1.500 pequenas marcenarias surgiram e se fortaleceram só fornecendo carteira escolar para as escolas. Você vê a capacidade que tem o governo de alavancar o mercado dos pequenos negócios. Então, as carteiras hoje são todas feitas aqui mesmo? À época, foram feitas nesse processo de compras. Depois houve questionamento porque os convênios que eram elaborados tinham muitos questionamentos jurídicos, principalmente dos tribunais por conta do não uso da 8666, porque as compras eram direto para os pequenos marceneiros. Hoje já há um alívio de concorrência, mas as empresas cearenses já competem de melhor condição, porque à época elas se prepararam melhor, se especializaram, e nós temos muita coisa. Hoje não é só carteira, hoje é o lençol que é fornecido para o hospital, para a creche, as roupinhas de fardamento das crianças. Muitos estão saindo agora dos pequenos municípios das nossas fabricantes. Que beleza isso, hein? E claro que nós tínhamos que homenagear esses prefeitos. O prefeito que transforma a legislação num ambiente favorável para o pequeno negócio. Passa a comprar do pequeno. A merenda escolar hoje no Ceará, na grande maioria dos nossos prefeitos, está sendo comprada da merenda escolar justamente da economia familiar, da agricultura familiar. E aí com isso o que é que nós temos? A economia com o recurso circulando lá mesmo no município, porque o dinheiro é comprado lá mesmo se compra o insumo, lá mesmo é produzido, então o dinheiro circula lá. Com isso dinamiza o emprego e você tem muitas vezes o pai de uma criança daquela quem fabricou o móvel da sala que ela está utilizando. Isso é muito importante para a comunidade. E os prefeitos são homenageados por terem se destacado nesse conjunto de providências que levam os municípios a ter um ambiente cada vez melhor para empreender. Perfeitamente. E você sabe que nós, na nossa promoção dos prefeitos, nós levamos sempre em consideração essa homenagem que vocês fazem aos prefeitos. Que é uma das coisas que pesa na nossa escolha. E nós lhe agradecemos porque os prefeitos, muitos dos quais enfrentam 1000 dificuldades no dia a dia, né? Orçamento limitado, as obrigações aumentando, as transferências cada vez menores, e mesmo assim os prefeitos conseguem, muitos deles, e hoje liderado inclusive pela nossa Associação dos Prefeitos, que faz um trabalho fabuloso hoje, e nós temos tido dos prefeitos uma compreensão muito forte de que o SEBRAE pode ajudar os prefeitos a gerar uma alternativa de renda no seu município. Porque através desse jovem que está na faculdade lá do município, que hoje está espalhado no Ceará, se nós não dermos condições desse jovem empreender no seu município, ele vai embora para a capital. E aí nós vamos ter o êxodo que nós tínhamos no passado. Isso. O SEBRAE está tentando mostrar aos prefeitos que ajudarmos a animar as possibilidades de empreendimento no seu município, ele vai gerar a possibilidade desse jovem não ir embora, ficar lá com sua família, gerar emprego na sua localidade e ter orgulho de estar lá, que é o que a gente escuta deles quando nós visitamos as faculdades do interior. Perfeitamente. Isso é uma grande vitória, né, realmente? Verdade. A manutenção desse jovem lá no município, né? Verdade, verdade. Me diga uma coisa, Alci, e hoje, por exemplo, esses móveis, essas carteiras, continuam tudo sendo adquiridos aqui mesmo ou ainda vem correr de fora? Na verdade, Roberto, o processo que foi iniciado à época foi muito mais para criar uma cultura e uma habilitação para produzir. Todos esses pequenos empresários, mais de 1000 marceneiros, milhares também de confeccionistas, elas pegaram a aptidão, a tecnologia de fazer, porque o Estado não pode comprar de qualquer jeito, tem que comprar também com qualidade. Perfeito. Então, hoje nós temos micro e pequenos empresários aptos a competir com qualquer empresa do Brasil. E com isso, o que é que aconteceu? Quando a legislação que manda que o setor público licite, hoje os pequenos estão chegando na licitação
e estão conseguindo melhor preço com qualidade em relação a outros estados. Que beleza, hein? E isso é importante. Preço com qualidade. Com qualidade. Então, ele não está vendendo por preferência do governo ou por benefício de ninguém. Ele está vendendo por qualidade do produto e por preço competitivo. Perfeitamente. E esse trabalho o Sebrae tem feito, gerar competitividade para os pequenos negócios para que eles possam ir para o mercado e ofertem um produto de qualidade. Não é por ser pequeno e micro que faça produto sem qualidade, de maneira nenhuma. Micro e pequeno é o porte da empresa, a qualidade é para qualquer ramo e para qualquer setor. Perfeitamente. Doutor Alci, me diga uma coisa, qual a estimativa do micro e pequeno empreendedor para 2009? Quais as perspectivas? Olha, Roberto, nós estamos passando por um período que talvez quem mais foi prejudicado foi o micro e o pequeno empresário. E é muito simples de compreender. O grande empresário, ele tratou de demitir ou então de adquirir tecnologias robóticas nas suas fábricas e se trancou com o seu capital. Foi para o mercado financeiro, foi comprar ações, etc. O micro e pequeno não tem saída. Ou ele trabalha, produz e vende, ou ele fecha, porque ele não tem capital, nem volume de capital para fazer esse tipo de situação. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que a CAGED apresenta seu relatório mostrando a situação da empregabilidade no Brasil. Qual é a situação hoje? O estado do Ceará chegou a ter mais de 70% do saldo de empregos gerados em cada mês que a CAGED apresenta, oriundos da micro e pequena empresa. Ou seja, a grande e a média desempregou e a micro e pequena empregou mais. Isso quer dizer, então, que nós temos aí um fator importantíssimo. As políticas governamentais devem olhar para a micro e pequena empresa com bastante atenção, porque se a grande e a média demitiu e está robotizando seus negócios, que é a tendência mundial, a micro e pequena é que vai conseguir abrigar esse exército de empreendedores novos e pessoas novas que está chegando ao mercado. Então, dado que ela tem um estímulo, uma atenção, uma política de desenvolvimento para elas e, claro, uma aliança dos governos, das entidades privadas com o Sebrae para fazer uma grande ação da micro e pequena empresa, eu creio que o estado do Ceará, nesses anos, daremos um salto cada vez maior na promoção do empreendedorismo. Perfeito. Doutor Alci, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo passou, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Olha, Roberto, primeiro é muito mais um sentido de gratidão de nós que fazemos o Sebrae pela atenção com que a PPE tem tido com o segmento de pequenos negócios, com o reconhecimento do trabalho que o Sebrae tem realizado. Esse seu trabalho é um trabalho de vanguarda, é um trabalho que o Ceará sempre terá na sua história como um mérito seu próprio, mas também oriundo desse esforço que você coletivamente faz com todos esses seus parceiros nesse sentido. No segundo ponto, nós queremos sempre dizer que o caminho do desenvolvimento, no estado como o estado do Ceará, passa pela micro e pequena empresa. Nós temos hoje milhares de jovens nas universidades que estão se preparando para ir ao mercado. Não existe prefeitura empregando, não existe estado empregando, não existe empresa pública empregando. Então, esse jovem, eles só vão encontrar abrigo no empreendedorismo. Perfeito. E auxiliar esse jovem é o papel que o Sebrae assume e que queremos ter como aliado todo esse conjunto de parceiros que você tão bem lida e que no estado do Ceará tem dado só alegria a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Alci, muito obrigado pela sua presença. Prazer grande meu. Vamos ver se agora você vem mais aqui, né? Não vamos deixar tanto tempo assim. Claro. Que você sempre que vem aqui nos dá uma aula desse empreendedorismo para os pequenos empresários. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Este programa aqui vai ao ar no domingo às 19h, reprisa na segunda-feira às 18h, reprisa na sexta-feira às 15h. Sempre que tem um horário disponível, o nosso amigo Praciano coloca na programação. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.